Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, aos que estão aqui, aos que estão em casa, uma boa noite. É motivo de alegria estar com os irmãos, podendo engrandecer, louvar esse Deus tão maravilhoso em nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite, porque nós sabemos que o que Deus faz não é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então eu louvo a Deus, porque os que estão aqui foi os que Deus trouxe, os que estão em casa ouvindo é porque Deus preparou esse momento. Então que Deus se use da minha humilde vida. Eu sou apenas uma serva, disposta a fazer com que Ele use para a glória do seu nome, amém? E para a edificação de sua igreja. Como já foi lido, o texto base se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir e permanecer com as suas Bíblias abertas. Eu gostaria mais uma vez de fazer uma leitura rápida com os irmãos, a partir do versículo 1 ao versículo 18, para intensificarmos essa mensagem, certo? Para colocarmos ela verdadeiramente no nosso coração e na nossa mente. E que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Amados, muito se tem a aprender a respeito da palavra do Senhor.
E algo interessante que nós observamos no livro de Samuel, logo no início, é sobre a vida de Ana, que creio que muitos já ouviram falar a respeito, ou através de pregação, ou lendo a própria palavra do Senhor. E é muito interessante nós observarmos essa história que nos é contada. E é interessante entendermos que o livro de Samuel, antes de tudo, ele foi escrito numa época em que Israel estava numa transição. Mas como assim, Ana Lívia, uma transição? Israel estava numa transição de governo, porque Israel estava saindo do governo através dos juízes e estava passando a ser governado através da monarquia, porque o povo de Israel, ele queria que Israel fosse governado assim como os outros povos da época, através de reis, e eles também queriam um rei humano. E Samuel, o livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, vai retratar sobre essa transição da época dos juízes para a época dos reis. E é interessante nós observarmos que o livro de Samuel ele vai tratar mais ou menos de 3 personagens. E quais são esses 3 personagens? O primeiro é Samuel. E quem foi Samuel? Samuel, ele foi um juiz, e os teólogos mostram que Samuel ele foi o principal juiz da época em que Israel foi governado através dessas pessoas, desses homens. Então ele foi o mais importante desse juiz. Samuel ele também foi profeta do Senhor. E também temos os personagens de Davi, que nós observamos no livro de Samuel, e o personagem de Saul. Ambos foram reis escolhidos pelo Senhor. E é isso que nós observamos a respeito do livro de Samuel. E lá no capítulo 1 é interessante observar a vida da mãe de Samuel. E nós observamos a respeito dessa passagem algo muito interessante, que é a respeito da esterilidade de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Ana era uma mulher infértil. Então é isso que nós observamos logo no início, quando começamos a ler Samuel, essa infertilidade de Ana. E algo interessante que a gente pode ver é que Ana, ela se entristecia diante da situação em que ela se encontrava. Porque imagine vocês, mulheres, o desejo, creio eu, o sonho de muitas mulheres é ter filhos, é ter uma família, não é? Ter crianças, ou com mais idade ou com menos idade, mas é o sonho de grande maioria das mulheres. E para Ana não era diferente. Mas nós temos que observar uma coisa. Se hoje, para os dias de hoje, para a grande maioria das mulheres é importante, elas desejam, elas anseiam por ter filhos, naquela época era 10.000 vezes mais importante. Mas por que era tão importante ter filhos naquela época? Em primeiro lugar, porque historicamente, para o povo de Israel, os filhos eram aqueles que iriam herdar a herança do pai. Porque os homens, eles tinham terras, não é? Deus não prometeu terra ao povo de Israel. E para quem iria ficar as terras? Para os descendentes. Então era importante que as mulheres elas tivessem esses filhos, para que a descendência, a geração continuasse. E é interessante que o livro de Samuel, já no início, ele começa a falar de quem? Do esposo de Ana. E ele não fala só o livro de Samuel não começa falando só do esposo de Ana. Mas ele começa falando o quê? Dos antecedentes ao esposo de Ana. Eucana. Ou seja, isso nos mostra o quê? A importância que a cultura de Israel, que a sociedade de Israel, ele dava a linhagem familiar.
Então, para a mulher era de tamanha importância que tivesse filhos. Por quê? Porque os filhos é que iriam herdar as terras do pai e faria com que o seu esposo, ele não fosse esquecido, mas que ele fosse lembrado através das gerações que viriam. Então, isso era o primeiro ponto, como Ana ceiava pelo filho e como Ana se entristecia diante daquela situação que ela se encontrava, diante da sua infertilidade. Um segundo ponto que nós podemos observar diante dessa situação é que culturalmente, para o povo de Israel, esterilidade significava o quê? Punição de Deus. Então eles pensavam, se aquela mulher não tem filho, se aquela mulher não pode ter filho, provavelmente ela está em pecado, provavelmente ela fez algo que Deus não se agradou dela, e Deus aí não vai dar filhos a ela. Isso era uma cultura que passava por gerações na cabeça das pessoas. Só que a gente sabe que não era assim, porque tudo estava o quê? Nos planos do Senhor. E era propósito que ela fosse uma mulher infértil, para que o nome de Deus ele fosse glorificado. E em terceiro ponto, nós observamos que o quê? Socialmente, você ser uma mulher estéril era sinônimo de ridículo. Então aquilo era ridículo para a sociedade. Você era excluída, você era escanteada. E em quarto lugar, para piorar a situação, Eucana, que era o esposo de Ana, tinha só como esposa Ana? Não, tinha Penina. E Penina, ela humilhava Ana. Ela zombava da situação que Ana se encontrava, porque Penina tinha vários filhos. E ela irritava, ela humilhava Ana várias e várias vezes. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então isso acontecia sucessivamente. Todos os anos eles subiam à casa do Senhor para oferecer os sacrifícios, e Penina irritava Ana, porque Ana ela não podia ter filho. Então, queridos, diante da situação, socialmente falando, historicamente falando, a importância de ter filhos, a humilhação que Ana enfrentava devido a Penina, que humilhava ela, ano após ano. Imagine o semblante de Ana. Imagine a tristeza que ela se encontrava. Ponha-se no cenário daquela época. Imagine como era triste, como era humilhante. Não ser só humilhada por Penina, mas pela sociedade. Então nós observamos que Ana ela estava à beira da histeria. Talvez de uma depressão, uma tristeza profunda. Porque a sua madre havia sido fechada pelo Senhor. E ela não entendia o motivo. Talvez ela se culpasse todos os dias da sua vida. Mas por que eu não posso ter filhos? Por que eu não posso? Porque o Senhor não me deu. Porque deu a ela vários e vários filhos e a mim nenhum sequer. Então era uma situação difícil. Então nós observamos que a alma de Ana ela estava abatida. E quando nós falamos de alma abatida, nós lembramos de quem? De Davi. Quando lá no Salmo 42 ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Então isso nos lembra a situação em que Davi se encontrava. E isso nós podemos observar em nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por situações em que a nossa alma está abatida e nós não entendemos o porquê daquela situação. Nós pensamos que é porque nós estamos em pecado, porque nós nos distanciamos de Deus. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa nesta noite.
Tudo em nossa vida tem um propósito do Senhor. Assim como na vida de Ana, a sua infertilidade teve um propósito do nome de Deus ser glorificado lá na frente, também é assim com nossas vidas, porque Deus ele não mudou. Deus ele é o mesmo no tempo de Samuel, no tempo de Davi, e ele não mudou, ele é o mesmo nos dias de hoje. Então muitas vezes nós não entendemos a nossa situação, não entendemos o que estamos passando, mas Deus é o Todo-Poderoso. E tudo Ele faz conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Ah, Ana Lívia, mas eu sei disso. Mas é bom lembrarmos a respeito disso. Então, por isso que Deus quer que Deus me usou para poder falar sobre isso nesta noite. Tanto aos seus quanto ao meu coração. Então, o que é que nós, voltando à história de Ana. Ana, ela apresentava o quê? Diante desse cenário. Primeiro, ela apresentava uma tristeza pertinente, uma tristeza que não cessava. Segundo, Ana não queria comer. Ana não tinha anseio por comer, de acordo com aquela tristeza em que ela se encontrava. Terceiro, Ana vivia chorando, e a Bíblia fala mais, era um choro abundante. Ana não parava de chorar. E Eucana perguntava a ela, Ana, por que tu choras? Por que estás tão triste? Será se eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque Ana tinha um esposo, mas ela queria ter filhos. Era um anseio de Ana, de acordo com o que nós apresentamos aqui. Era o desejo dela. Então a sua alma estava batida. Ana estava triste. Ana chorava. Ana não queria comer. Então era esse o cenário em que Ana se encontrava. Mas o que nós podemos observar diante desse cenário é que a situação de Ana, da sua infertilidade, ela foi possível para que o propósito de Deus fosse cumprido. Então nada em nossa vida é por acaso. Nenhuma das situações em que passamos, em que enfrentamos é por acaso. Tudo o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele tem um propósito. Então é esse o tema, o propósito de Deus na infertilidade de Ana. Qual o propósito de Deus na situação em que nós encontramos? Nos desafios da vida que nós enfrentamos. Porque Jesus não nos prometeu que seria perfeito aqui nessa terra. Mas Ele disse o quê? Que teriam aflições. Cada um carregasse a sua cruz. Mas Ele também disse o quê? Mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro ao qual nós servimos. E foi interessante, remontando um pouco a minha vida, porque eu vinha com o desejo de contar um testemunho aqui na igreja esse domingo. Só que eu não esperava pelo convite de Zé Maria de me chamar para pregar. E eu disse à mãe, é um propósito. Foi um propósito de estar aqui, porque eu já gostaria de falar com os irmãos, de contar um testemunho. E é o seguinte, o testemunho é o seguinte. Há uma semana atrás, eu tive que ir a João Pessoa para cuidar de uma prima minha, que ela estava cirurgiada e minha tia pediu para que eu fosse cuidar dela. E eu acordei aqui em Sumé e mãe disse, Ana Lívia, levanta porque você tem que ir para João Pessoa cuidar da sua prima. E no mesmo momento, irmãos, acreditem ou não, mas eu fiquei muito triste, porque eu não queria viajar. Porque eu já ando muito de Campina para Sumé, de Sumé para Campina, aquela coisa, e às vezes isso cansa muito. A gente se torna fadigado em relação a isso. E eu queria descansar, eu queria dormir, eu queria ficar em casa. E eu sei que eu comecei a chorar.
chorar, 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 porque não era um dia, 2 dias, era passar uma semana lá e eu não queria ir. Eu queria ficar em casa. E eu lembro que eu orei ao Senhor. Eu senti no coração de orar ao Senhor. E eu disse: Senhor, se realmente tiver um propósito maior de eu ter que ir para João Pessoa, me mostra qual é esse propósito. Porque eu creio que não é apenas ir cuidar da minha prima, mas me mostra qual é esse propósito verdadeiramente. E aí eu ainda batendo o pé, não, sem querer ir, tive que ir. E fui triste, 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 cheguei lá e eu soube que... Cheguei lá conversando com o pessoal, aí disseram: Ana Lívia, fulana, que é a mãe da esposa do meu tio, ela foi acometida por um câncer. Tinha acabado de ser descoberto o câncer. Câncer no pulmão. Ela fumava e acabou acometendo pelo câncer de pulmão. E ela só tinha um pulmão. Mas ela ainda não tinha iniciado nem a quimioterapia, nem a radioterapia. E aí, como eu sempre gosto de visitar as pessoas nos hospitais, saber como elas estão, eu falei com a filha dela: será se tinha como eu visitar sua mãe? Ir lá ver ela, conversar, saber como ela está. E ela disse: não, pode ir, ela ainda está no hospital, mas ela vai receber alta. É uma coisa assim, que ela vai voltar para casa, tudo normal, não é? Então eu fui lá no Laureano, fui com o marido dela. E na viagem, eu conversando com ele, ele me contando que ele era desviado, que ele não estava indo mais para a igreja, tinha deixado de lado. Mas ele era batizado, a sua esposa, que estava acometida pelo câncer também. E acontece que eu fui, cheguei no hospital, entrei no apartamento onde ela se encontrava, sentei ao lado dela, conversei com ela. E comecei falando de Jesus, senti no coração o desejo de falar de Jesus para ela. Mas ao mesmo tempo eu percebia que ela ia passar rápido por aquela situação. Como eu sempre chego nos hospitais e falo, às vezes: olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito em tua vida, e falo algum versículo, eu fiz corriqueiramente em relação a ela. Me dirigi a ela. E ela estava muito corada, ela comia, ela andava, ela falava, ela me reconheceu. E eu falei de Jesus da mesma forma que eu costumo falar para as outras pessoas. Só que aí, passando meia hora, o esposo dela disse: vamos embora, Ana Lívia, porque eu ainda vou jantar, você também. E eu disse: vamos. Mas aí uma coisa veio ao meu coração: Ana Lívia, ora por ela. Ora por ela, Ana Lívia. E aí acontece que eu disse: olha, eu vou embora. E o meu desejo é que todas as vezes que a senhora se sentir só, que a senhora descanse no Senhor, entregue toda a sua vida a Ele. A Bíblia diz: creia e se arrependa dos seus pecados, porque assim Deus ele vai te prometer a vida eterna. Porque esse mundo ele não nos tem nada a oferecer, mas Deus ele tem algo grande, que é a vida eterna. Mas você precisa crer e se arrepender dos seus pecados e confia no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. E aí eu fiquei com um pouco de receio de orar por ela, porque tinham ali pessoas no meio que não eram evangélicas, não eram crentes e talvez poderiam se incomodar com a situação. Mas ao mesmo tempo fluiu da minha boca e eu fiz a pergunta: eu posso orar pela sua vida? E ela na mesma hora fez: claro, você pode. Ela estava jantando, parou de jantar e eu comecei a orar por ela. E eu disse: Senhor, tem piedade dessa vida. Que ela possa descansar em Ti quando ela se sentir só. Que ela possa crer que Tu és o único, suficiente Salvador. Se arrepender dos seus pecados, ter uma vida contigo. E aí eu orei, dei um abraço e fui embora. Quando eu voltei de João Pessoa na quinta-feira, quando foi na segunda para a terça, eu acordei e mãe me falou: Ana Lívia, ela morreu. Então, esse era o propósito do Senhor. Então, muitas vezes, nós não entendemos as circunstâncias em que Deus nos coloca, em que Deus nos leva para determinado local, em que Deus permite determinada doença, determinada situação.
Mas Ele tem um propósito em tudo, porque como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o nome de Deus, Ele foi glorificado. E eu creio que Deus guardou um lugar para ela no céu. Então, esse é o evangelho que cura, que salva, que liberta. Mas nós precisamos estar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não somente missionários, mas nós precisamos ser missionários. Nós precisamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos cumprir o ID. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Talvez fuja um pouco disso, desse tema, mas é o que Deus quer trazer para nós nessa noite. O verdadeiro propósito do Senhor em nossas vidas, nas circunstâncias em que nós enfrentamos. E aí, se nós voltarmos para o texto base, vocês podem se perguntar: ok, Ana Lívia, eu entendi que Ana era estéril, que Ana queria ter um filho, que a sociedade naquela época humilhava, escanteava aquela mulher que não pudesse ter filhos, que não tinha filhos, que ela se autoculpava diante daquela situação em que ela se encontrava. Mas qual seria então o propósito de Deus na infertilidade de Ana? Qual seria o propósito do Senhor diante daquele cenário em que ela se encontrava, diante daquela tristeza, Ana Lívia? Deus permitiu toda aquela tristeza, a alma abatida de Ana. Mas nós observamos algo muito maior. E o primeiro ponto a respeito do propósito de Deus na infertilidade de Ana é que Ana se tornou mais fervorosa em suas orações. Ana passou a estar mais perto de Deus, porque a experiência com o Senhor aumentou. E muitas vezes Deus permite certas situações em nossas vidas para que nós nos acheguemos mais a Ele. Porque muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos da presença dEle. Principalmente quando está tudo bem, quando está tudo normal. E às vezes Deus permite certas situações em nossas vidas, para que nós nos acheguemos mais a Ele. Porque mais importante do que bens materiais, do que fama, do que reconhecimento, é você ter uma vida aos pés do Senhor Jesus. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele quer que nos acheguemos mais a Ele. Então, é isso, o primeiro ponto que nós podemos observar é esse na vida de Ana. Que Ana se tornou uma mulher mais fervorosa em suas orações. Uma mulher que se tornou mais perto de Deus. E nós observamos isso no versículo 12 e versículo 13, quando diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E o que nós observamos aqui é que a situação, a tristeza de Ana era tão grande, era tamanha, que Ana ela não conseguia expressar com a sua boca. Mas os lábios dela só se mexiam. E tudo fluía aqui de dentro do coração. E quantas vezes nós não estamos nessa situação? Nós entramos na presença de Deus e a gente só faz o quê? Chorar, e chorar, e chorar. Mas a palavra de Deus, o mesmo Deus que ouve a nossa oração, é aquele que fala lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse é o Espírito Santo que habita naquele que teve uma vida regenerada por Cristo. Porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então era essa a situação em que Ana se encontrava. E que nós podemos observar nesse texto. E isso foi a ponto de ele chegar para ele dizer: olha, tu estás embriagada. E ela diz: não, Senhor, não estou embriagada, porque a minha alma está abatida. Então era essa a situação em que Ana se encontrava. E em segundo ponto, qual foi o primeiro ponto? Que o propósito de Deus na infertilidade de Ana era porque Ana se tornou uma pessoa mais fervorosa em suas orações, uma pessoa mais próxima do Senhor. O segundo ponto, qual seria? É que Ana aprendeu a derramar sua alma perante o Senhor. O que seria isso, derramar sua alma perante o Senhor? Ela aprendeu a se humilhar diante do Senhor. E muitas vezes, Deus permite que passemos por situações para que nós nos quebrantemos verdadeiramente diante de sua presença. Para que nos acheguemos a Ele, nos aproximemos a Ele. E isso nós observamos nessa passagem, lá em Samuel 1, versículo 15. Quando diz o seguinte: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Ela fala para o sacerdote: porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então nós observamos a sinceridade em que Ana se encontrava diante de Deus. E é dessa forma que nós precisamos se achegar a Deus, com sinceridade, como Ana se achegou. Então, Ana, nós devemos observar a vida de Ana e tomar como exemplo em nossas vidas. Nos humilharmos, chegarmos diante de Deus: olha, Senhor, eu não sou nada. Reconhecermos a nossa fraqueza, como Jesus mostra sobre o republicano e o fariseu. Então nós precisamos ser como aquele que se humilhou verdadeiramente diante da presença de Deus e dizer: olha, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada diante de Ti, mas eu creio no Deus a quem eu sirvo. E creio que tudo tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso que precisa ficar cravado em nossos corações e em nossa mente. E algo interessante, em terceiro ponto, que também nós podemos observar a respeito do propósito de Ana, o propósito de Deus na infertilidade de Ana, é que Ana aprendeu a lançar as suas preocupações diante de Deus, sobre o Senhor. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos o quê? Lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, muitas vezes, nós passamos por certas situações, por certas circunstâncias, para Deus nos moldar. E para a gente verdadeiramente se livrar da ansiedade. E nos achegarmos a Deus e lançar a nossa preocupação sobre quem? Sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos? Não, sobre o Senhor. Porque Ele é que tem cuidado de ti. Ele é que tem cuidado, tem sustentado a sua igreja. Então, muitas vezes, Deus permite certas coisas em nossas vidas porque Ele tem um propósito em tudo isso. Ele tem um propósito em ensinar como Ele teve na vida de Ana. E aí, em quinto lugar, o propósito de Deus na infertilidade de Ana foi porque Ana, ela aprendeu sobre fidelidade ao Senhor. Mas fidelidade, Ana Lívia, como assim? Se nós voltarmos ao texto, nós observarmos o versículo 24, se puder colocar, diz assim: havendo desmamado, quem? Samuel, levou consigo, Ana levou Samuel consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho. E o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Se nós fizermos a conta,
Samuel ele foi levado à casa de Deus, ele foi separado da sua mãe por volta dos 3 anos de idade. Então Ana, provavelmente ela não foi com aquela alegria no coração, porque eu vou me separar do meu filho. Mas ela aprendeu a ser fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque na sua oração ela disse a Deus, o que foi que ela disse ao Senhor? Que se Deus abrisse o seu ventre, que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria o seu filho ao Senhor. Para que ele servisse, ele fosse separado, como a própria palavra de Deus diz, ele fosse um nazireu. Então, isso aconteceu na vida de Ana, para que Ana, ela aprendesse sobre fidelidade ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que dar algo que você espera, talvez algo que só você e Deus sabe no seu coração, mas que você tanto espera. Eu não estou falando aqui que é para você dar ao Senhor, mas que muitas vezes Deus ele nos ensina sobre fidelidade, sobre realmente depositar nossa confiança em Deus e dizer, Deus, seja feito como Tu queres, seja feita a Tua vontade acima de tudo, porque muitas vezes nós oramos, mas o nosso coração está distante de Deus, e a gente diz, Deus, seja feito conforme Tu queres, mas lá no fundo do nosso coração a gente diz, não, mas deixa ser como eu quero. Então, isso é o que nós aprendemos a respeito de Ana. Entregar todo o nosso ser, todo o nosso coração. Aprender sobre fidelidade ao Senhor, verdadeiramente. E outro ponto que nós podemos destacar sobre o propósito de Deus na infertilidade de Ana é no capítulo 2, quando Ana ela vai entoar um cântico ao Senhor. Quando ela vai entoar uma oração ao Senhor. E é muito interessante essa oração. Muitos teólogos consideram ela um dos cânticos mais bonitos do Velho Testamento. O cântico de Ana. Porque é um cântico de agradecimento. E é mais ou menos, ela diz assim, assim, olha Deus, eu estou entregando. O que ela está sentindo é o seguinte, eu estou entregando o meu filho a Ti. Ele desmamou, eu estou entregando a Tua casa. Mas Tu és soberano, Tu és Deus, e eu creio no Teu propósito. Eu creio que Tu és o Senhor dos senhores, e tudo tem um porquê. Deus não faz nada em vão, igreja. É isso que nós precisamos aprender em nossas vidas. Nada é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Então, por mais que seja difícil, por mais que a gente não veja o caminho, por mais que a gente não esteja enxergando a luz no fim do túnel, mas Deus, Ele está, Ele continua, Ele permanece no controle da situação. Como Ele permaneceu no controle da vida de Ana. E é interessante porque esse cântico é um cântico messiânico, sabia? Ana, ela já fala a respeito daquele rei que viria, o rei ungido. Quem é esse rei? Jesus Cristo de Nazaré. Então é isso que nós observamos nesse canto. E quem se apropriou desse cântico foi Maria, lá no Novo Testamento. Quando ela louva a Senhor por aquilo que Deus fez na vida dela, que foi levar, poder abrigar em seu ventre o Salvador do mundo, Jesus. Então, olha a grandeza disso. Ana no início não entendia o propósito da sua infertilidade. Mas Deus tinha algo muito maior reservado para ela, para Samuel e para todo aquele que viria a crer no Senhor Jesus. Por quê? Por que, Ana Lívia, você está falando isso? Porque se nós observarmos, como eu disse lá no início da pregação, Ana teve Samuel. Samuel, ele foi um juiz, mas ele também foi profeta. E ele foi aquele que ungiu quem? Davi. E Jesus veio da descendência de quem? De Davi. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Havia um propósito de Ana ser estéril, e assim ela orar ao Senhor e dizer, olha Deus, meu coração está muito triste, mas se o Senhor me der um filho, eu separo ele para Ti, ele vai Te servir.
E eis que surge Samuel, um sacerdote, um profeta, um juiz, aquele que ungiu o rei Davi. E da semente de Davi que viria quem? O Salvador Jesus Cristo. Então Deus, ele faz assim. Ana não entendeu. Muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus tem um propósito em tudo em nossas vidas. Nós apenas precisamos confiar e descansar no Senhor. Assim como Ana também fez. Então é isso que nós observamos. Samuel viria a ser o maior juiz de Israel e profeta. E a Bíblia nos relata que Samuel era um homem íntegro. E em último ponto, foi através de Samuel que Davi teve a confirmação profética de que seria o rei escolhido por Deus, pelo qual viria o Salvador, Jesus. Ana não viveu para ver isso. Ela não viveu, mas Deus tinha um propósito maior. E ela aprendeu a confiar e a descansar em Deus. Então, diante de tudo isso, nós observamos o quê? Que Ana, que significa cheia de graça, ela deu à luz a Samuel. E que Samuel significa do Senhor o pedi. Então é tremendo como Deus ele faz. Porque Ana, ela foi agraciada pelo Senhor. Ela não merecia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, concedeu a Ana Samuel. Aquela que ela pediu ao Senhor. Porque Deus tinha um propósito. E o propósito era muito maior. Muito daquilo que nós pedimos ou que pensamos. E se nós formos observar outras histórias da Bíblia, outras narrativas, nós observamos o propósito de Deus ele sendo cumprido. A vida de Ruth, por exemplo. Ruth, ela saiu da sua terra, seguiu Noemi. E ela não tinha filhos, mas ela se casou com Boaz. E de Boaz vieram as sucessivas descendências até chegar a Davi. E de Davi veio as sucessivas descendências até chegar a Jesus. Então nós observamos que Noemi, ela não entendia o propósito do Senhor no início. Mas ela apenas obedeceu à voz de Deus. Ruth, ela não entendia o propósito, não entendia o porquê daquela situação de sair da sua casa, de ir para uma terra em que ela não conhecia, era desconhecida para ela. Mas Deus tinha um propósito. Assim como Deus também teve na vida de Abraão. Abraão não entendia porque tinha que levar o seu filho. Mas ele disse que Deus iria prover. E ele foi considerado pai da fé. Então, nós muitas vezes, como essas pessoas que eram pecadoras, assim como nós, Ana, Ruth, Abraão, nós muitas vezes não entendemos o porquê das circunstâncias. Mas nós precisamos descansar no Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. E para concluir, eu gostaria que o Romário colocasse a frase. E gostaria que os irmãos pudéssemos ler todos juntos para fixar em nossa mente. E que isso não saia do seu coração. E diz assim, vamos todos juntos. Assim como houve um propósito de Deus na infertilidade de Ana, há um propósito de Deus nas lutas, tristezas e aflições que enfrentamos. Logo, precisamos confiar e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que possamos descansar nessa mensagem, que o Senhor nos abençoe. Amém.